noite a todos e todas. Muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Bom dia, boa tarde, horário que estiver assistindo os nossos vídeos. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus seja conosco, que os espíritos de luz dessas duas casas amorosas derramem abundantemente sobre todos nós, nossos lares e familiares, bênçãos de paz, de amor e de tranquilidade. Durante o mês de maio, nós estamos trabalhando o livro Palavras da Vida Eterna, Chico Xavier, psicografia de Emmanuel. Que Deus continue iluminando esse espírito maravilhoso de Emmanuel, para que ele possa fazer vibrar sempre em nossos corações seus recados maravilhosos, sinalizações importantes. Na noite de hoje, nós teremos a nossa querida Gabriela Brito falando do capítulo Na Rota do Evangelho. Claro que Gabi nos trará excelentes reflexões, como sempre, né? Mas antes de passarmos a palavra para ela, vamos fazer a nossa mentalização pelo nosso planeta Terra, tão necessitado de luz, ainda preso em energias densas, pesadas, negativas. Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus tenha piedade de todos aqueles que estão ligados ao planeta Terra, encarnados ou desencarnados. Então fechemos os nossos olhos e vamos mentalizar o nosso planeta entre as palmas das nossas mãos, miniaturizar, e vamos envolver o nosso planeta em imensa luz intensa, vibrante, cor-de-rosa, a cor da harmonia, da paz, da compaixão. Vamos pedir ao arcanjo Samuel, arcanjo responsável pelo terceiro raio, raio cor-de-rosa, que derrame sobre toda a humanidade, sobre todo o nosso planeta, o seu raio amoroso, que o amor, a compaixão, a gratidão sejam presentes no coração de cada um de nós, que todos nós possamos contribuir para a melhora das energias densas que envolvem o nosso planeta, dizendo não às guerras, não às violências, às barbaridades, às tragédias, sejam de ordem natural ou provocadas pelo homem. Aliás, mesmo as naturais, muitas vezes são resultados das ações dos seres humanos. Que Deus tenha piedade de toda a humanidade. Encarnados e desencarnados, todos nós ligados ao planeta Terra, possamos todos ser envolvidos em muita luz, muita paz, muito amor e concórdia. Que Deus seja conosco e nos envolva também, aqui e agora, nessa vibração de amor e paz. Que assim seja. Muita paz. Gabi, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela e estamos aqui para mais uma semana de doutrinárias virtuais das Casas Irmãs de Jesus e de Jacó. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um texto que é do livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Chico Xavier, e as mensagens são de Emmanuel. O texto que a gente vai falar hoje é o texto 126, com o título Na Rota do Evangelho. E nesse livro, né, já tivemos a oportunidade de falar sobre outras partes desse livro. Ele começa sempre com um trechinho religioso, né, da Bíblia, e retorna ao texto fazendo um comentário, né? Esse texto, na verdade, é um comentário do trecho que está destacado e se refere à Bíblia, né? E aí o texto que é comentado, esse Na Rota do Evangelho, é: recebei-nos em vossos corações, de Paulo, 2 Coríntios 7:2. E aí eu voltei, né, ao texto, ao trecho bíblico, de fato. Eu gosto sempre de ler alguns itens antes e outros depois, para a gente entender um pouquinho, né, esse contexto da mensagem.
E essa mensagem ela começa assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos e a ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações, para juntamente viver e morrer. Então, esse texto claramente me traz, esse trecho bíblico claramente me traz uma ideia muito forte a respeito de luzes e sombras, né? É muito comum, né, na nossa experiência encarnatória, a gente buscar olhar e observar, né, as nossas luzes, as nossas facetas, né, as nossas máscaras que nos trazem sensações positivas, que são socialmente aceitas, né, e isso às vezes, inclusive, pode nos colocar em situações que não são muito favoráveis ao nosso desenvolvimento espiritual enquanto pessoa. Muitas vezes a gente esconde tão bem esse lado sombra da gente, né? De nós mesmos, inclusive, não só dos outros, mas de nós mesmos, que nós passamos, inclusive, a ter dificuldades com esse processo evolutivo, né? Evoluir é olhar para as sombras. Ainda que a gente olhe para as nossas luzes e a gente veja o quanto a gente caminhou dentro desse processo. Se a gente não parar um momento, e em vários momentos, na verdade, né, e olhar para as nossas sombras, dificilmente a gente vai conseguir fazer o que Paulo descreveu aqui, né, que é justamente purificar, né, tanto a carne quanto o espírito, né. Vale ressaltar que Paulo não coloca aqui um lugar de condenação, né? Isso vem no item 3, que é logo em seguida ao início do trecho que Emmanuel comenta. Então, Paulo frisa essa questão da condenação, mas isso eu fortemente acredito que é algo que a gente ainda não conseguiu fazer, né? A gente, de fato, de nós para nós mesmos e de nós para com o outro, a gente ainda condena algumas questões e algumas pontuações que nós temos uma visão diferente desta pessoa, né? Ainda domingo, no nosso Evangelho no Lar, eu comentei a respeito de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que falava justamente sobre a gente caminhar com a verdade, né? Fazer o nosso caminho e caminhar com aquilo que o Cristo coloca, né? E aí eu fiz uma reflexão, de fato, o que o Cristo colocou pra gente, né? Nós temos uma ideia de amor que nós sabemos que é muito distante do amor que, de fato, o Cristo conseguiu exercer em relação a nós e a qualquer outra pessoa, né? E ao próprio planeta Terra, ou seja, considerando todos os indivíduos aqui que estão encarnados, o amor de Jesus ainda está muito distante do que de fato a gente aplica aqui, né, como amor no planeta Terra. Muitas vezes, inclusive, nós colocamos o apego à frente, de fato, daquela ideia de libertação, que é o que a gente acredita que seja o ideal, né, para o amor. Então, o amor, ele tem uma ideia, né, no nosso sentido mais atual, de libertação, de permitir que o outro seja quem ele quer ser. No entanto, muitas vezes a gente não consegue nem chegar nesse ponto, né? A gente ama e a gente acha que o outro tem que fazer o movimento que nós gostaríamos que ele fizesse. Então, só por isso aí a gente já tira que o nosso amor está muito distante, de fato,
do amor que Jesus aplicou, né? Quem nunca aqui leu um trecho do Evangelho e disse, eu não tenho ainda evolução espiritual para chegar a esse ponto, né? Ou qualquer outro livro aí de estudo da doutrina espírita, com certeza tem algum trechinho em que a gente entenda que é necessário fazer aquele movimento daquela forma, mas que a gente também entenda que ainda não temos condições, né? E é nesse processo de se entender e não ter condições é que, de fato, a gente entra no processo de busca de ter essa condição, né? Então, voltando aos trechos bíblicos, o que nós temos são textos que são escritos, que foram escritos sobre algo que Jesus falou, né? E temos, dentro das religiões cristãs, uma série de interpretações diferentes daqueles mesmos trechos bíblicos ou textos bíblicos, né, que não foram escritos por Jesus, né? Então, é muito importante que a gente observe, e isso a doutrina nos pede para fazer, né, que a gente não se coloque nem acima nem abaixo das outras religiões, né, que a gente entenda que são apenas interpretações diferentes. Mas o que é que vale disso tudo? O que vale disso tudo é a gente, reconhecendo a ideia de amor do Cristo, né? Fazer essas avaliações dentro do nosso entendimento possível para a nossa condição e evolução espiritual momentânea, né? E entender, seguir com a nossa verdade, né? Seguir com o que a gente realmente acredita que seja mais próximo do amor do Cristo. E a gente vai se perceber ao longo da vida, né? Se a gente fizer o nosso trabalho de autoconhecimento, a gente vai se percebendo, inclusive, mudando de ideias. Coisas que a gente acha que antes a gente não aceitava, a gente passa a aceitar, a gente passa a entender, né? Porque o objetivo é, à medida que a gente olha para nossas sombras, que a gente olhe para as nossas luzes, que a gente olhe para a gente mesmo como um ser integral, né? Tendo máscaras como qualquer outra pessoa, a gente consiga, de fato, ir mudando e melhorando, se aproximando cada vez mais desse amor de Jesus. E aí Emmanuel começa assim: é razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. Então, Emmanuel já começa o texto de comentário falando sobre a importância da vigilância. Muitas vezes dentro do espiritismo ou de qualquer outra religião, as pessoas às vezes se colocam numa ideia muito do orar, como orar sendo uma solução para todos os problemas. Claro que a gente precisa orar, né? Já diz o trecho, orar e vigiai. Só que o orar e vigiar, eles caminham em conjunto. Não adianta a gente fazer oração se a gente não vigia e se a gente não procura, não busca se desenvolver dentro daquelas dificuldades que nós temos hoje, né? E é esse o trabalho de autoconhecimento que o Espiritismo traz pra gente, né? Traz e pede insistentemente que nós façamos. Eu costumo sempre dizer que o ideal é a gente fazer esse desenvolvimento guiado, né? Porque nós, como os bons seres que adoram ficar na sua zona de conforto, porque muitas vezes a zona de conforto é uma zona muito deliciosa, né? Crescer, se desenvolver, olhar para suas sombras, olhar para suas feridas, é algo que nos traz muita dor e muita catarse no processo, né? Então, a maior parte das vezes a gente evita de entrar em certos pontos, né? É interessante que alguém nos guie nesse processo. Então, sempre que for possível, né, que procuremos um profissional, sempre que for viável, por uma questão de tempo e financeiramente também, né, que nós procuremos fazer esse caminhar com auxílio de profissionais, e um caminhar continuado, né? Não é simplesmente fazer um atendimento pontual e achar que aquele atendimento pontual vai resolver todas as questões da nossa vida, né? É ir caminhando durante o processo, ao longo da vida, insistentemente, diariamente, né? Ainda que esse processo seja dolorido. Então, essa vigilância, ela entra na mesma categoria do orai, né? Então, se a gente ora e a gente não vigia, a gente não completa o nosso trabalho enquanto cristãos, né? A gente não segue naquele movimento ali de
encontrar-se com o amor do Cristo, né? Tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza, de modo a transmiti-las a outrem com a autenticidade precisa. Então, que possamos usar as ferramentas, né, que nós temos e nos esforçar para, de fato, ter clareza, né, nessa recepção desses ensinamentos evangélicos e também, né, para as nossas sombras, para o nosso processo de autoconhecimento. E à medida que a gente vai se melhorando, a gente vai se conectando melhor com as energias do universo, com a energia das pessoas, e a gente também vai se mostrando mais autêntico, né, mais verdadeiro para o mundo, para as outras pessoas, para as pessoas que estão ao nosso redor. Certo? Emmanuel também fala sobre a importância da gente se conectar e com linguagens, né, mais edificantes, com ilustrações elevadas, que a gente não procure, né, se esconder, utilizar essas máscaras, né, e se esconder atrás delas, né, que a gente procure aos poucos ir retirando essas máscaras e de fato, ir melhorando, né, as nossas conexões com os seres que aqui habitam e com o divino também. Mais à frente, aí pulando alguns trechos, Emmanuel coloca assim: ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos sentimentos, diligenciando amparar-nos à renovação interior, para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno. Então, olha o caminhar que eu vinha falando, né? Essa conexão, esse caminhar em direção ao amor de Jesus. Né? A gente vem para aqui, a gente encarna, pensando nesse processo, né? Pensando nesse processo de nos limpar das nossas sombras, né? E a oração também nos conecta com esse processo de amparo, né? Então, revisando os nossos sentimentos e a nossa consciência, a gente consegue ir aos poucos se conectando com esse movimento, né? De se encontrar com Jesus, com esse amor de Jesus, com esse bem eterno, né? Que Emmanuel coloca aqui. Então, Emmanuel coloca que a renovação interior é esse caminho, é esse processo de reconexão com o amor divino, né? Esse processo de reconexão com o estatuto do bem eterno, né? Então, esse processo de autoconhecimento, de novo, ele vem acompanhado junto do orai. E ele é resultante do vigiai, né? Então, é muito importante que a gente observe isso, que a gente foque nisso, porque não adianta eu estar no centro espírita desenvolvendo as minhas atividades quanto trabalhadora, atividades voluntárias, participando de mediúnica, se eu não quero, por exemplo, estudar sobre a doutrina espírita ou me estudar, né? Me estudar. Me conhecer as minhas sombras, conhecer as minhas máscaras, me entender diante desse processo reencarnatório aqui, eu falando de mim enquanto Gabriela, né? Eu estou Gabriela e como Gabriela está neste plano reencarnatório, não é a mesma Gabriela de 10 anos atrás, que não era a mesma outra pessoa que foi em encarnações anteriores, e nem será o mesmo espírito, né? Assim eu espero, que virá nas próximas encarnações, né? Quando a gente para e faz esse processo de olhar para trás, a gente consegue, né, de maneira consciente, perceber os nossos movimentos. E isso também é muito gratificante, né? Voltando ao texto dos Coríntios, né, falando sobre a não condenação, né? Às vezes a gente também se condena, pô, eu não quero mais seguir nisso aqui, mas eu ainda sigo, eu ainda erro nesse ponto, né? Então, esses desconfortos que a gente tem ou que a gente sente em relação ao movimento do outro são sempre como se fossem apitos, lembretes, né?
mensagens da nossa alma, do nosso próprio espírito, para que a gente olhe para o nosso caminhar, né? Ainda essa semana eu estava conversando com minha mãe sobre isso, né? Sobre uma determinada situação que me leva a um desconforto. E aí ela também colocando outros pontos que ela se sentia desconfortável. E aí, em determinado momento, eu disse a ela, mas mãe, esse desconforto fala muito mais sobre mim e sobre você do que de fato sobre a pessoa, né? A pessoa só tá vivendo a vida dela, a pessoa só tá sendo quem ela é, buscando, assim como eu, né? De repente ser uma pessoa melhor, sendo quem ela é, querendo se mostrar ao mundo quem ela é. Porque muitas vezes a gente se esconde a um ponto em que a gente perde a nossa identidade, né? A gente quer agir de uma forma que sejamos aceitos por todos e a gente vai, às vezes, de encontro com a nossa própria verdade, com o que o nosso espírito tá pedindo pra gente ali do fundo da alma. Isso eu tô falando de coisas boas, tá? Não tô falando de movimentos que são contrários ao caminhar de Jesus. Estou falando seguindo no movimento do caminhar de Jesus, né? Quando a gente põe a máscara e a gente assume que aquela máscara somos nós, né? A gente vai perdendo o nosso caminhar, a nossa essência de abrir a máscara e dizer, aqui não sou eu, não quero mais isso. Isso aqui não me pertence, isso aqui não é mais minha verdade. Isso aqui não me liberta, né? E à medida que a gente vai se conectando conosco, a gente também vai deixando de se importar muito com o que os outros lá fora pensam, né? Quando a gente se entende, que a gente sabe exatamente quem nós somos, né? A gente, e claro que isso é um caminhar, né? Eu tô falando, nós sabemos dentro do pouco ainda, né? Ainda virão outras coisas que eu não sei ainda sobre mim mesma, né? E às vezes a gente só tá sendo a gente, né? E tem alguém ali de fora. E aí, no caso, esse alguém ali de fora era eu mesma, né? Nessa situação, pontuando algo que simplesmente a pessoa só estava sendo ela mesma, né? Então, é importante a gente ter essa percepção. Pô, eu tô olhando aquilo ali e tá me incomodando. Por que isso tá me incomodando, né? Isso realmente é algo que fere a minha existência de alguma forma? Não era o caso, não fere a minha existência de nenhuma forma. Mas e se aquela pessoa deixar de ser assim e passar a ser como eu imagino que ela deva ser? Como ela vai se sentir diante disso? Isso vai ferir a existência dela? Isso vai limitar a liberdade dela? Isso vai fazer com que ela ponha uma máscara social e que deixe de ser quem ela era? Sim, e era o caso, né? Então, quando a gente faz esse processo reflexivo e a gente entende que isso é muito mais nessa situação meu do que daquela pessoa que estava se comportando daquela determinada forma, que ela não estava ferindo ninguém, né? E muito provavelmente a intenção dela não era mesmo, ela não estava ferindo, ela não tinha intenção e aquilo me incomodava simplesmente por uma sombra minha, né? Então, as conexões também nos trazem esse processo de observar as nossas sombras, não só a gente, com a gente mesmo, a gente como terapeuta, como psicólogo, mas as nossas conexões ao longo do dia e o que a gente sente sobre elas, emoções que a gente tem sobre elas e sobre situações que nos ocorrem, sempre nos convidam a olhar para alguma ou para várias sombras, né? Sempre nos convidam a abrir a caixinha de Pandora e a observar o quanto ainda precisamos evoluir naquele quesito. Sem processo de culpa, né? Se entender, e isso é difícil, viu, gente? É muito difícil, porque a gente vai mesmo naquele processo de culpa, quando a gente se dá conta, e a gente se culpa quando a gente tenta, mas não consegue. Mas o segredo é aí que eu creio que seja importante, né? E pra mim funciona assim, né? É ir seguindo de pouquinho em pouquinho, trabalho de formiguinha e olhando para essas questões e trabalhando e batendo de frente com elas, olhando cara a cara no espelho, né? E isso tem um efeito importante no processo de autoconhecimento. E Emmanuel termina. Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços da educação evangélica, é importante reflitamos no apontamento feliz do apóstolo Paulo. Recebei-nos em vossos corações. Então, Paulo trazia a importância do receber o divino nos corações, né? Então, receber
o temor de Deus, né? Receber Deus nos corações. Dignificar as nossas emoções, dignificar o nosso caminhar. À medida que a gente vai deixando as sombras para trás, né? E vai caminhando sentido à luz, né? A gente vai se aproximando do amor de Deus e do amor do Cristo. E é isso que o texto nos traz. Por hoje é só. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro. Bom, a nossa imensa gratidão à nossa irmã Gabi pelas belas reflexões que nos trouxe. E vamos agora, aqueles que ainda não estão no seu cantinho da conexão, peço que se dirijam para lá, aquele lugar que escolhemos, desde a nossa vivência no virtual, que é aquele lugarzinho onde seremos menos incomodados, ruídos externos, televisão, onde teremos mais paz para uma conexão mais plena com a espiritualidade maior dessas casas irmãs, que já estão nos nossos lares, limpando a psicosfera das nossas casas, limpando os nossos campos, preparando-nos para receber bênçãos de amor, de saúde, de paz, de harmonia e tudo mais que assim necessitamos. Então vamos, imaginando já esses nossos amigos queridos ao nosso redor. Vamos fazer o nosso exercício respiratório e ao mesmo tempo vamos conversar com eles, vamos dizer a eles o que necessitamos, o que achamos que necessitamos, para que as energias benéficas sejam direcionadas para as nossas necessidades. E vamos inspirar plenamente, enchendo os pulmões de ar. Vamos reter essas energias benéficas que esses nossos amigos queridos já derramaram no nosso ambiente. E vamos expirar o que não nos faz bem, aquela mágoa, aquele ressentimento. Vamos aproveitar este momento, vamos colocar tudo para fora, expirando com vontade. Mais uma vez, inspiremos profundamente, mentalizando luz, luz se fazendo em cada célula do nosso corpo, tranquilizando os nossos corações, as nossas emoções, acalmando os nossos pensamentos. Vamos reter essas benesses divinas e ao expirar, expiremos tudo que não nos faz bem. Expiremos com vontade, com disposição de mudança, propósito firme no bem. Coloquemos para fora. E uma última vez, inspiremos tudo de bom que almejarmos, retenhamos e ao expirar, já sejamos todos nós a energia transmutada das coisas negativas que expurgamos e que agora já conseguimos projetar luz e paz ao nosso redor. E assim, irmãos e irmãs queridas e queridos, devidamente conversados com os nossos atendentes fraternos, apostos ao nosso lado, ao nosso redor em 3. Vamos, enquanto esses nossos amigos queridos fazem o seu trabalho de limpeza abundante dos nossos campos, de envio de bênçãos, de paz, buscam na natureza, na energia cósmica, as bênçãos que precisamos para recuperar o nosso bem-estar, a nossa saúde, a nossa cura da alma, cura emocional, cura física também. Enquanto eles fazem o seu trabalho maravilhoso de amor, vamos fazer uma visualização terapêutica,
pedindo pela paz, pela harmonia. Estamos em maio, mês das mães, mês da nossa Mãe Maior, Mãe Maria, nossa querida e amada Mãe Santíssima, Mãe de Jesus Cristo e nossa Mãe. Então vamos visualizar o manto sagrado da Mãe Maria, deslumbrante, maravilhoso, em cores branca e azul, vibrando uma luz intensa, intensa. E vamos nos sentir envolvidos neste manto maravilhoso, nessas energias de paz. Mãe Maria, coloque o seu olhar terno e amoroso sobre nós. Escuta os nossos pedidos. Passamos diretamente à Mãe Maria os nossos pedidos. Ela está escutando o que estamos a pedir e nos atenderá, creiam, irmãos e irmãs. Nos atenderá se isso for o melhor para nós. Porque Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre e Guia, e a nossa Mãe Santíssima, sempre nos dão o que é melhor para nós. Muitas vezes, no momento presente, não conseguimos perceber esta realidade, mas no futuro sempre enxergaremos que o que tivemos aqui e agora era exatamente tudo o que efetivamente necessitamos e necessitávamos. Que Deus seja conosco. Peçamos ao Pai humildemente, porque podemos sim pedir ao Pai humildemente o que achamos que é melhor para nós. Mas tenhamos a sabedoria de aceitar as respostas divinas como sendo o que efetivamente necessitamos. Que as tuas bênçãos, meu Deus, se façam sobre todos nós. Vamos nos sentir envolvidos neste manto da Mãe Maria ao longo da nossa noite, que ao dormir possamos ter a graça de visitar os jardins da Mãe Maria, sentir o perfume maravilhoso das suas rosas, nos sentir envolvidos plenamente nessa energia amorosa ao extremo, amor de mãe, amor da Mãe Maria por todos nós. E assim, vamos retornar ao nosso cantinho da conexão e vamos agradecer compartilhando essas energias maravilhosas para todos aqueles ao nosso redor, familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, muita luz. E pedindo à Mãe Maria misericórdia também para todos aqueles que estão em sofrimento, nas ruas, sem teto, sem abrigo, dias chuvosos, dos leitos de dores, dos sanatórios, manicômios, hospitais. Misericórdia, Mãe Maria, os que estão nos presídios. Misericórdia, Mãe Maria, dos que estão em trevas, encarnados ou desencarnados. Misericórdia, 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 Mãe. Que o seu manto sagrado permaneça conosco, agora e sempre. Muita paz para todos nós, que assim seja. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, nos trazendo uma semana de paz com o manto de Maria ao nosso redor. Que assim seja.
como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar